Paciente com insuficiência cardíaca, você sabe por que as pernas ficam inchadas, ficam com o famoso edema, a gente que é da área da saúde fala? Fica nesse vídeo que eu vou te explicar rapidinho por que isso acontece. Vamos lá. Primeiro, eu vou abordar falando para o público geral e talvez no final eu vou afunilar para mais técnico. O paciente que tem insuficiência cardíaca, ele tem a dificuldade de bombear o sangue, de fazer o famoso débito cardíaco. Seja por vários motivos, porque a insuficiência cardíaca tem etiologias diferentes, origens diferentes. Então, o coração não está fazendo a função de bombear o sangue para o corpo, para perfundir órgãos e sistemas, né, oxigenar os seus órgãos, e não está conseguindo fazer esse tipo de trabalho. Por isso a gente chama de insuficiência, né? O coração está insuficiente. O nome da doença, insuficiência cardíaca. Beleza. Então, conforme esse débito cardíaco é insuficiente por causa dessa patologia, os teus órgãos não estão recebendo oxigênio adequado. O seu corpo, ele começa a tentar compensar esse tipo de coisa. Calma, vamos lá que eu vou explicar a compensação disso. Preste atenção aqui em mim que eu vou te explicar os dois motivos principais pelos quais isso acontece. Esse inchaço aí nas pernas que a gente da área da saúde chama de edema. Primeiro, o teu coração, eu expliquei anteriormente um pouco de fisiologia em outros vídeos, mas vou tentar fazer aquela didática de sempre. É uma bomba, ele tem que fazer o débito cardíaco, ou seja, ele tem que bombear e levar o sangue para os teus órgãos e sistemas. E com sangue ele leva oxigênio para teus órgãos e sistemas poderem ser perfundidos, receber esse oxigênio. Beleza. E ele tem que receber de novo esse sangue, se chama retorno venoso. Você fez o débito, ele contraiu, e depois ele recebe o próprio sangue que bombeou, que se chama retorno venoso. Ele precisa receber esse sangue que está voltando. O coração, ao contrair, leva o sangue, e quando ele recebe de novo, ele faz um estiramento. Eu chamo de força elástica compensatória. Isso aí eu nunca ouvi em lugar nenhum, mas tem um nome técnico para isso, que é o mecanismo de Frank-Starling, que é essa força elástica compensatória que eu estou falando. O coração recebeu o sangue de volta lá pela veia cava inferior, superior, lá no átrio direito. Você estira o coração, ele faz como se fosse um elástico, e esse estiramento faz com que ele de novo volte, literalmente pensa em um elástico, porque o coração literalmente não é um elástico. Você vai ver essa força elástica acontecendo. Se você imaginar que é um elástico puxando, quando você solta, ele volta com uma velocidade e compensa em uma força que vai fazer o débito cardíaco acontecer. Então, ele precisa estirar também, receber esse retorno venoso. Desde o momento que o teu coração não está fazendo débito porque ele está insuficiente, e essa doença tem várias etiologias diferentes, a gente pode discutir em outro vídeo, ele não está recebendo o sangue de novo, não está fazendo o estiramento da força elástica compensatória, e o que vai acontecer? Primeiro mecanismo, represar. O sangue ele começa a represar, a gente chama de congestão, pré-carga aumentada. Ele começa a represar em todo o sistema vascular, ele vai voltando. Com a gravidade, ele vai pesando cada vez mais. E conforme esse sangue vai represando, a gravidade maior está nos seus membros inferiores, nos seus pés. Ali, o sangue está represado ali nos capilares, no sistema venoso, e ele começa a extravasar. Ele sai, não é tão simples assim, tem muito mais técnico, mas eu estou sendo didático e curto aqui para um vídeo do YouTube. O seu sangue ele começa a sair do sistema venoso, sair do vaso e extravasar para o interstício. A gente chama terceiro espaço. Ele sai daí, o sangue, a água, líquido vai extravasando por conta desse efeito de congestão que está represando o sangue ali no sistema venoso. Ele começa a extravasar e isso vai gerar um edema. Esse extravasamento por conta da represa. Segundo mecanismo que eu posso te falar é o seguinte: o teu coração entendendo isso tudo, se o coração pensasse sozinho, ele percebendo essa situação de não estou recebendo esse retorno venoso, está ficando tudo pelo meio do caminho, está sendo represado. Ele começa a ativar alguns sistemas, famoso sistema renina, angiotensina, aldosterona,
a começar a reter mais líquido, sódio, principalmente através do ENaC, que eu falei aqui várias vezes, né, os canais epiteliais de sódio, e entre outras coisas, você começa a absorver mais sódio, reabsorver mais sódio, também vai reabsorver mais água junto, e nesse momento, o teu coração faz isso e ativa o sistema renina-angiotensina-aldosterona, para que aumente o volume nesse vaso e volte mais sangue para o coração. Você precisa que volte esse sangue no átrio direito. Então ele vai fazer o quê? Vai reter mais água, mais volume, mais sódio para voltar. Nesse momento que retém, aumenta mais ainda essa pressão nesse sistema que eu falei com vocês que fica represando, e se aumenta a pressão aí dentro, a quantidade de volume que tem para extravasar é maior, então por esse motivo também vai extravasar por terceiro espaço, ou seja, vai somar com a congestão que você estava tendo anteriormente, mais o sistema renina ativado, os dois juntos, mais edema, mais inchaço nos membros inferiores, fazendo esse efeito que você vê. A gente chama de cacife quando vai fazer o teste. Você vai apertar a perna desse paciente, dessa pessoa, e vai tirar o seu dedo ali, ó, vai estar a marca do seu dedo. É isso que é o edema em membro inferior. E é dado por esses motivos. Esses são os dois principais motivos que o coração insuficiente faz esse represamento, esse edema, esse inchaço. Tem ainda um terceiro motivo, se a gente for falar dos níveis plasmáticos aumentados, a quantidade relativa de albumina diminui, então vai diminuir a pressão oncótica, porque a albumina é o principal colóide que vai fazer o controle dessa pressão oncótica, mantendo o líquido dentro do vaso e não deixando extravasar para o terceiro espaço. Mas aí é um pouco mais técnico, é uma conversa para um outro vídeo que eu gostaria muito de falar. Se esse vídeo te esclareceu como funciona o sistema de represamento e de inchaço, edema em membro inferior com o paciente que tem cardiopatia ou insuficiência cardíaca, deixa seu like, deixa nos comentários aí. E você deixa no comentário se você quer que eu fale mais sobre outros assuntos relacionados a essa doença. Tamo junto, se inscreve, compartilha o vídeo e nos vemos no próximo episódio.